Hoje eu estou aqui para te falar sobre um chá que com certeza você conhece, mas que talvez não saiba utilizar da maneira medicinal. Um chá que é super seguro e que auxilia todo tipo de problema de má digestão, de cólicas intestinais. Ele ainda pode ajudar a digerir gorduras, fortalece o pâncreas e tem vários outros efeitos. Então sejam bem-vindos, eu sou o Caian e vamos juntos nessa jornada no mundo das plantas. Então, para poder te ensinar sobre esse chá maravilhoso, eu primeiro tenho que te dizer que esse canal tem um objetivo de levar o conhecimento científico e o conhecimento tradicional dos povos tradicionais sobre plantas medicinais para todo o Brasil, para todos os grupos sociais, para todas as classes sociais, para todos que tenham interesse nesse tema. Então, muitas vezes, você pode estar esperando por uma receitinha, mas aqui você não vai encontrar só isso. Eu vou te explicar como que aquela planta faz esses efeitos, quais são os cuidados que a gente tem que ter para ter o melhor uso dela, e aí sim te entregar o como preparar essa medicação, preparar esse produto que vai fazer bem para a nossa saúde. Então, me acompanha e vamos juntos hoje descobrir um pouquinho mais sobre o alecrim. Então, esse chá misterioso que faz tantos benefícios para a nossa digestão é o alecrim? É, mas calma, vamos entender como ele faz isso, porque aí você vai entender o porquê que aquele alecrinzinho que a gente tem em casa raramente pode gerar esses efeitos. Então, eu te prometo, daqui a alguns minutinhos você vai estar sabendo fazer o melhor e mais perfeito uso dessa planta medicinal. Para a gente então poder fazer uso dessa planta tendo benefícios tão maravilhosos, a gente precisa entender como ela funciona. E boa parte dos ativos do alecrim estão no seu óleo essencial, ou seja, justamente nessa parte aromática da planta, nessa parte volátil que qualquer variação de temperatura faz ela evaporar, aonde estão a maior parte dos terpenos e alguns compostos fenólicos. Mas tem outros compostos fenólicos que podem ser retirados na forma de chá e outros extratos que também estão ali, que também são úteis para esse tipo de trabalho. Mas por que eu estou te falando isso? E acabou aqui a complicação, agora fica simples. Quando a gente utiliza o alecrim seco, raramente ele passou por um processo de secagem apropriado para preservar a dose medicinal dele, apropriado para que ele tenha a quantidade de ativos medicinais adequada para a gente poder ter esses benefícios. A não ser que a gente compre essa planta na forma de droga vegetal ou de extrato numa farmácia de manipulação. Mas, via de regra, aquele alecrim do ervanário não é muito bom para isso. Porém, aquele alecrim que a gente cultiva em casa, se preparado da forma correta, pode ser perfeito. Então, o que o alecrim vai fazer que ele vai permitir que o nosso digestivo funcione tão bem? Ele vai estimular, a partir desses compostos fenólicos, a produção de enzimas digestivas. Isso quer dizer que ele vai ajudar a digestão sem aumentar a acidez. Então, pessoas que têm problemas com a acidez gástrica não precisam ter medo do alecrim nessa ajuda digestiva que ele traz, porque vai ser uma digestão produzida através das enzimas, principalmente. Esses mesmos ativos vão ter um efeito antiespasmódico em toda a musculatura intestinal, ajudando então a aliviar gases e todo tipo de cólica intestinal que possa estar acontecendo. Até a má digestão causada pelo estresse, o alecrim é um ótimo recurso para regularizar. Mas vamos entender o que acontece nessa má digestão causada pelo estresse. Quando o corpo entra em um estado de estresse, ele fica atento, como se a qualquer momento ele pudesse estar em perigo. Essa tensão do corpo, acreditando estar em risco, faz deixar a digestão a segundo plano para um futuro momento. Não é importante isso. Então o ácido gástrico para de ser produzido. Poxa, mas quando eu tenho azia ligada ao estresse, eu sinto que o ácido está me corroendo. Essa é a sensação, mas é porque o alimento caiu ali e ele não tem ácido para digerir. Então ele começa a fermentar e agredir a parede do estômago. O alecrim vai aumentar então as enzimas para ajudar nessa digestão sem aumentar a acidez, protegendo também ali aquela parede já sensibilizada pela falta de ácido gástrico. Como se não bastasse, o alecrim ainda é maravilhoso para a digestão de gorduras, porque ele tem um efeito de auxiliar a produção de bile
e auxiliar o corpo a expelir a bile. Então, mesmo em doses baixas de gordura, ele é um ótimo digestório. E ainda de bônus, um dos grandes benefícios do alecrim é ajudar o foco, ajudar a memória, ajudar a capacidade intelectual, para que você não só digira melhor os seus alimentos, mas também que você pode voltar para o seu estudo, para o seu trabalho depois, sabendo que aquilo não vai pesar e desanimar, te tirar o foco, te tirar a capacidade de aprendizado. Passado pela nossa aulinha, vamos agora entender como preparar esse alecrim de forma que ele traga esses benefícios. Então, sim, eu posso pegar um alecrim verde do meu jardim e preparar ele na forma de chá, contanto que eu aqueça a água até no máximo 60 graus e tome ele ainda quente. Porém, essa não é a melhor forma, porque alguns desses ativos eles podem evaporar em contato com a água aquecida. Então, vai diminuir um pouco o potencial do alecrim. Normalmente, se você for preparar assim, eu recomendo que você use mais ou menos umas 2 a 3 gramas do alecrim para poder preparar aquele chá e tomar tudo de uma vez. Outra forma é utilizar cápsulas que são vendidas em farmácias já pronta, que costumam ter de 2 a 4 ml e meio de extrato fluido. Isso é uma garantia do recurso. Caso você já esteja doente, caso a má digestão seja constante, todos os dias acontecendo isso, eu recomendo que você utilize essa opção, porque assim você vai ter certeza da eficácia dessa medicação. E a partir disso você vai poder reeducar o seu corpo e depois, quem sabe, tratar só em momentos de crise com o alecrim que já tem na sua casa. Macerando, quem sabe, ele um pouco na água fria e ingerindo de uma maneira ainda que diminua também as perdas desses princípios ativos pelo aquecimento da água. Mas o alecrim ele não é isento de perigos. Pessoas que tenham irritabilidade renal devem evitar o alecrim. Pessoas que tenham a pressão alta desregulada, sem ter uma certa estabilidade nessa pressão, aquela pressão que dá picos e que a pessoa mesmo medicada tem picos que ela não consegue prever, também é um grupo de risco para o alecrim. Crianças menores de 3 anos, gestantes ou pessoas com problemas de próstata também devem evitar, mas principalmente o grupo mais arriscado de utilizar o alecrim são aqueles que já têm desenvolvido gastroenterites. Esse tipo de problema pode se agravar a partir do uso de alecrim na dose medicinal adequada. Então, se você aprendeu alguma coisa sobre o alecrim nesse vídeo, se teve algum aprendizado que enriqueceu o seu dia e que você vai poder utilizar para você ou para as pessoas à sua volta, curte aqui, compartilha com quem você acha que pode ter interesse e acompanhe aqui no vídeo ao lado todo um estudo que a gente fez sobre as 5 plantas medicinais mais famosas do estado do Pará.